rotina da cozinha de um hospital é intensa. Os cozinheiros preparam centenas de refeições todos os dias. No hospital nós temos 6 refeições, onde começa pelo de jejum. Na manhã nós temos uma colação que seria um lanche intermediário. Meio-dia nós temos o almoço. Às 15 horas temos o lanche da tarde. Às 18 temos o jantar e às 20 horas a ceia. Antigamente, o cardápio de um hospital seguia norma única. Não levava em consideração as necessidades individuais dos pacientes. Dieta sem tempero, sem sal. No fundo, era uma dieta mais ou menos padronizada na época, que servia para todos os pacientes. Os hipertensos, os diabéticos, para aqueles pacientes que tinham feito cirurgias abdominais maiores. Médicos, nutricionistas, cozinheiros e pacientes participam de forma integrada da elaboração da dieta. O tipo de dieta prescrita para o paciente é de responsabilidade do médico em conjunto com o serviço de nutrição. Uma dieta geral, que é aquela dieta que não tem nenhuma restrição. E trabalhamos assim, fazendo prato principal, sobremesa, salada e sopa. E para as demais consistências, o que a gente usa? A gente usa, por exemplo, a mesma proteína que a gente está usando na dieta geral, mas ou a gente desfia, ou a gente pica, ou a gente bate, de acordo com a solicitação do médico. Encontrar um meio termo entre a recomendação médica e o paladar do paciente é uma das tarefas que desafiam a capacidade da equipe nutricional. Quando o paciente chega aqui com a gente, esse paciente ele é visitado, avaliado e a gente adequa a prescrição médica à necessidade do paciente e aos hábitos. A gente leva desde a regionalidade até hábitos, por exemplo, pacientes de hábito religioso, né? Tem alguns pacientes que têm algumas restrições que não comem carne, não comem leite, assim, então a gente adequa ao que o paciente está habituado e o que não vai atrapalhar o tratamento dele. Eles ficam felizes quando a gente dá essa abertura de atender o hábito, atender o costume de casa, da região. A nutricionista, um cozinheiro líder, pode ser eu, pode ser o outro rapaz, aí vai discutir algumas mudanças. Por exemplo, o que combina? Espinafre combina com isso? Espinafre vai dar bem com isso? Em vez de fazer um purê de batata, vamos fazer um purê de beterraba? Então essas combinações a gente consegue fazer. O paciente que tem aquela restrição de sal, o paciente que tem a restrição de gordura, então a gente transforma nossos ingredientes normais do dia a dia, adequando a necessidade do paciente para não comprometer o tratamento dele. E eu pedi para dar um gosto melhor, pimenta. Eu gosto de pimenta malagueta, não do reino, essa faz mal. Mas malagueta, se sempre vem aqui fresquinha, gostosa e de um sabor espantoso. Quase que eu diria dispenso sal. O que a gente procura é diminuir o máximo óleo, gordura, fritura. Na verdade, o cozinheiro ele tem um mapa, né? Onde esse mapa contém o nome do paciente, o quarto que esse paciente está e qual que é a dieta dele. Dieta com restrição ou não. Se tiver alguma restrição, nesse mapa também vem informado qual é a restrição do dia. Neste hospital, a arte culinária é realmente de grande destaque. Tem nota 10 para mim. A pessoa que vai receber isso, ele está precisando mesmo se alimentar. Ele tem, além de todos os problemas que ele já tem, ele precisa se alimentar. E se ele pega uma comida pastosa com tudo misturado aí, fala, eu não quero mais viver, estou fora. O paciente com problema cardíaco normalmente é um paciente com restrição de gordura e sal. O paciente com insuficiência renal, normalmente ele tem restrição de proteína, que seriam as carnes, leites e derivados. A gente ou diminui a quantidade ou substitui pela soja. É surpreendente você vir para um hospital e ter esse tratamento de primeira, comida saborosa, um cardápio diferenciado. O empenho dos hospitais em proporcionar alimentação diferenciada e de qualidade aos pacientes gerou um novo desafio para renomados chefes de cozinha. Sérgio Arno, respeitado chefe, dono de alguns dos melhores restaurantes de São Paulo, foi um dos que encarou esse desafio. Ele assina o cardápio da maternidade Promatre Paulista. A cidade de uma maternidade é muito mais fácil do que um hospital, né? Porque maternidade, existem regras, existem restrições, mas muito menos que um hospital. A pessoa que entra, vai ter um filho e tem um filho, ela não tem muitas restrições. Logicamente que é muito fácil adaptar uma gastronomia a poucas restrições. Foi direcionado a ele os principais nutrientes, os principais tipos de alimentos que a gente gostaria que ele trabalhasse na criatividade dele. A maternidade me deu uma linha italiana, light, uma linha mais natural, mais peixe, menos carne. Um cardápio normal, italiano mesmo, pouquíssimas modificações. O que nós evitamos na maternidade? Nesse caso, alguns grãos, gordura,
carne de porco. A gente não usa muito sal, mas mesmo assim, você substituindo o sal com, digamos, com ervas, você consegue disfarçar um pouco a falta de sal. A mesma coisa que a gente também não usa a pimenta do reino e tudo. A mãe no pós-parto precisa de energia, mas também ela precisa de algumas dietas que tenham alguma certa combinação com a lactação. Porque embora os pediatras afirmem veementemente que o que se ingere não tem correlação com a lactação, nós obstetras temos uma experiência um pouquinho diferente. Olha, é uma proposta e uma ideia muito boa, principalmente por essa sensação de bem-estar que acaba influenciando inclusive na amamentação para o neném. Acaba de certa forma transmitindo esse bem-estar para o neném através do leite materno. A gente não faz fritura, nós temos um forno, né, maravilhoso, que grandes instituições também têm, em que as preparações podem ir à milanesa, mas não vão submersas em óleo. A nossa cozinha ela é equipada com forno combinado, onde é um forno que a gente consegue fritar uma batata frita, né? Dar o aspecto de frita, porém sem utilizar óleo, que é extremamente benéfico para a saúde. Na parte de carnes, elas podem estar tranquilas para poder fazer consumo das carnes que são oferecidas, porque as nossas carnes são todas bem passadas, bem grelhadas, bem assadas. Para garantir que os pratos desenvolvidos para a maternidade fossem preparados da maneira idealizada, Sérgio Arno promoveu o curso de capacitação para os cozinheiros da Promatri. A gente teve durante 2, 3 meses um treinamento quase que diário, semanal, onde vinham cozinheiros e subchefes, também chefes e subchefes, aprender a cozinhar como a gente cozinha. Não adianta eu falar que é bonito, que é gostoso, que é fácil, que é prazeroso, mas a pessoa que vai fazer não tem esse mesmo prazer, precisa ter. Então o chefe de cozinha, ou o líder de cozinha, com a nutricionista, ele tem que estar sempre batendo aquela mesma tecla, que tem que ser assim, que precisa fazer isso, porque senão não anda. Sérgio Arno também destaca que uma das principais mudanças na Promatri foi o modo de servir a comida. Que hoje foi uma adaptação para os pratos chegarem sempre quentes e bem arrumados e saborosos. A gente tem um carrinho no momento da distribuição, onde os copeiros ele aquece e esfria ao mesmo tempo, né? Então a temperatura chega ideal para o paciente. Então a gente consegue esfriar o suco e esquentar a sopa na temperatura ideal. Então dá aquela sensação que a comida acabou de sair do forno. O nosso número de refeições de acompanhante, eu vou falar para você que mais que dobrou. Ele não só dobrou, ele mais que dobrou, ele praticamente triplicou o número de solicitações de refeições de acompanhante. O trabalho com a alimentação hospitalar também reforçou as bases teóricas de Sérgio Arno, que sempre se preocupou em oferecer comida de qualidade para todos. No final do ano passado, uma linha de massas novas chama linha Salutares. Nós temos uma massa para celíacos, que é uma massa sem glúten, uma massa sem agrotóxico, né, que nós temos também, inclusive nós temos já um restaurante hoje, que ele é totalmente verde. Não são massas que engordam menos ou engordam mais. Apenas a 7 grãos tem mais fibra, a orgânica é totalmente orgânica, os ovos, a farinha e o azeite, que é feita a massa, são orgânicos, eles são sem agrotóxicos. E a massa de celíacos, que é uma coisa que hoje cada vez mais se encontra celíacos no Brasil e no mundo. É uma massa feita com farinha de arroz. Sai aquele foco de dor, de doença, para o foco, né, do prazer, da vontade de estar, né, tendo esse momento junto com a família. Na Europa, nos Estados Unidos, já há muitos anos os hospitais já têm alguns chefes que trabalham. Vários hospitais hoje estão mudando e estão contratando chefes para melhorar o aspecto da comida e tirar um pouco essa impressão que a comida hospitalar ela é insonsa, ou ela é ruim, ou ela não tem sal, ou ela não tem azeite, ou ela não tem gordura e não tem gosto de nada. Olhando por aqui, vocês veem que a gente passa muito bem aqui. Nós não nos alimentamos, o corpo falece. O que seria do motor se não tem a gasolina e não tem o óleo? Não funciona. A estética deve de existir em todo e na arte culinária nem se diga. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site e acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tchau!